objetivo desse experimento é analisar a influência da separação entre os tons, entre as frequências de portadora do sinal MFSK. Nesse experimento a gente analisa 4 tons, F1, F2, F3 e F4. Bom, recordando da teoria, na modulação MFSK, um símbolo SI de T é ortogonal a um símbolo SK de T, para I diferente de K, se a separação entre as frequências usadas na modulação for um múltiplo inteiro de metade da taxa de símbolos. Bom, então sempre que a gente garantir a separação entre os tons de um múltiplo inteiro de metade da taxa de símbolo, os símbolos vão ser ortogonais. A gente tem 2 casos a analisar aqui. Se o N for um inteiro par, o que vai acontecer? A fase do sinal modulado vai ser contínua. No caso do transmissor ser implementado por comutação entre os tons, ou seja, aquele transmissor que seleciona para transmitir cada hora um tom de frequência diferente, dependendo do símbolo que se quer transmitir. Se o N for ímpar, a fase do sinal modulado vai ser descontínua se a gente utilizar essa forma de transmissão que comuta entre os tons da modulação. Essa forma de transmissão que comuta, vamos dar uma olhada aqui, é justamente essa. Ou seja, eu tenho na entrada os bits de informação que são paralelizados e essa LUT gera os coeficientes da modulação, e a gente sabe que os coeficientes da modulação são todos nulos, exceto um, que é aquele que corresponde à frequência do tom que eu quero enviar. Então, por exemplo, se eu quero enviar o sinal de frequência correspondente a essa função base, aqui vai aparecer raiz de E e nos demais coeficientes 0. Se eu quero enviar o sinal de frequência correspondente à função base Φ2 de T, aqui vai aparecer raiz de E e nos demais 0. Então, o que está acontecendo aqui literalmente é uma seleção dos vários sinais de frequência F1, F2, etc., dependendo do símbolo que eu quero enviar. Então, se a separação entre os tons aqui for um múltiplo ímpar de metade da taxa de símbolos, esses símbolos continuam sendo ortogonais, mas o sinal modulado vai apresentar descontinuidade de fase. E a gente sabe que a descontinuidade de fase é indesejada porque ela faz com que a saia da densidade espectral de potência fique elevada, o que pode produzir interferência em canais adjacentes numa aplicação real. Muito bem. Então, o que vai acontecer independente da separação ser um múltiplo par ou um múltiplo ímpar de 1 sobre 2t? O receptor é aquele receptor da figura 16.10, que é esse aqui. O que acontece agora se a separação for um múltiplo inteiro de 1 sobre 2t e o n for par ou ímpar, ou seja, qualquer n, se o transmissor for implementado com VCO? A implementação com VCO é essa aqui. Na implementação com VCO, independente se n é par ou ímpar, aqui nessa equação, a fase vai ser contínua, a fase do sinal modulado vai ser contínua. Mas o receptor da figura 16.10 só funciona se o n for par. Por que isso? Porque se o n for par, a implementação com VCO gera um sinal exatamente igual ao sinal
gerado por comutação dos tons. Mas, se o N for ímpar, o sinal continua tendo fase contínua, mas ele gera um sinal diferente daquele gerado pelo transmissor que comuta entre os sons. E nesse caso de N ímpar na implementação com VCO, o receptor teria que ser um receptor especial, não estudado no nosso curso. Bom, então esse é um breve resumo sobre os principais conceitos envolvendo a modulação em MFSK. Então, voltando ao experimento, o que a gente tem aqui? Uma configuração da duração do símbolo, aqui da primeira frequência dos 4 tons F1, F2, F3, F4, e aqui eu configuro a separação entre os tons, que pode ser feita 1 sobre 2T, 1 sobre T, 3 sobre 2T, etc. Dá para perceber que todos esses valores são múltiplos inteiros de 1 sobre 2T, o que significa que os sinais de frequência F1, F2, F3 e F4 vão ser ortogonais. Aqui nesses blocos em seguida a gente simplesmente calcula o valor das frequências F2, F3 e F4 da seguinte forma. Quem é F2 é F1 mais a separação entre os tons. Quem é F3 é F2 mais a separação entre os tons. E quem é F4 é F3 mais a separação entre os tons. E aqui, nesses blocos, a gente tem um cálculo da frequência de portadura. Veja bem que o conceito de frequência de portadura na modulação MFSK ele é abstrato no seguinte sentido. Não existe uma frequência de portadura. Existem, nesse exemplo aqui, 4 frequências. Mas a gente identifica uma frequência central como sendo FC, que é simplesmente a média aritmética. Veja que eu tenho aqui a soma de F1 mais F2, F3 e F4 dividido por 4. Então, FC é a média aritmética entre as frequências das portadoras que de fato existem. Em outras palavras, FC é um valor simplesmente que identifica o centro da densidade espectral de potência do sinal MFSK. Aqui tem uma observação dizendo que se nós escolhermos a frequência de portadora como sendo um múltiplo de metade da taxa de símbolos, isso é bom para garantir com que os símbolos sejam, ou tenham, melhor dizendo, a mesma correlação entre si. Mas essa restrição aqui não precisa ser seguida à risca na prática. Muito bem. E o que eu tenho aqui embaixo? Sinais com senoidade de frequência F1, F2, F3 e F4 sendo plotados aqui nessa figura. Nesse caso, a gente pode verificar que a separação entre os tons é de 1 sobre T. E o que eu percebo? Que no momento de mudança de um símbolo para o outro, que seria aqui, já que a duração do símbolo é de 1 segundo, então seria aqui, aqui e aqui, o que acontece? A fase final do símbolo anterior é igual à fase inicial do símbolo seguinte, independente do símbolo que eu esteja transmitindo. Então, se eu comuto de uma frequência qualquer no primeiro intervalo de símbolo para uma frequência qualquer no segundo, ou do segundo para o terceiro, ou do terceiro para o quarto e assim por diante, sempre vai haver continuidade de fase no sinal modulado. Isso pode ser visto também aqui, nesse outro plot, onde eu tenho as funções que representam os símbolos S1, S2, S3 e S4 de T no intervalo de T segundos. Então está aqui o símbolo S1 de T, S2 de T, S3 de T e S4 de T. Percebam que tanto o início, tanto a fase inicial quanto a fase final de todos os símbolos é a mesma, o que significa que se eu conectar um símbolo com outro, independente do símbolo, a fase não vai apresentar descontinuidade no sinal modulado. Se eu alterar a separação entre os tons para qualquer valor múltiplo
par de 1 sobre 2t, ou seja, 1 sobre t, que é o que já estava, 2 sobre t e 3 sobre t, vai continuar acontecendo a mesma coisa, ou seja, o sinal vai apresentar continuidade de fase. Se eu colocar 1 sobre 2t, 3 sobre 2t ou 5 sobre 2t, que é um múltiplo ímpar, ou são múltiplos ímpares de 1 sobre 2t, o que vai acontecer? Percebam que, por exemplo, nesse instante, se eu comutar, digamos, do sinal azul, vamos ampliar aqui, se eu comutar do sinal azul para o sinal vermelho, vai haver uma descontinuidade de fase. Ou para o sinal verde, também vai. Se eu comutar do azul para o lilás, não vai haver. Aqui, nesse instante, não vai haver descontinuidade de fase. Se eu comutar de qualquer frequência para qualquer frequência. Mas, enfim, nessa situação, a comutação de um símbolo para o outro nem sempre garante continuidade de fase. Dá para ver isso também por aqui, onde eu percebo que aqui a fase inicial e a fase final são iguais, aqui são diferentes, aqui são iguais e aqui são diferentes. Então, nem todas as conexões de um símbolo para o outro vão produzir continuidade de fase. Ok? Aqui eu tenho um cálculo de correlação entre os vários símbolos par a par. Dá para perceber que os valores de correlação são bem pequenos, praticamente nulos, mostrando que de fato os símbolos são ortogonais. E isso vale para qualquer separação que eu selecionar aqui. Os valores mudam, mas continuam pequenos. Posso fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, se eu quiser medir a energia, ou calcular, melhor dizendo, a energia do símbolo de frequência F1. Isso vale para qualquer símbolo. Como é que eu posso fazer isso? Observando ali a forma de onda, eu percebo que naquela notação convencional nossa, raiz de 2e sobre t é igual a 1. Daqui eu tiro que e é igual a t sobre 2. Como a duração do símbolo é de 1 segundo nessa configuração inicial da simulação, então a energia é 0,5 Joule. Qual a outra forma de calcular essa energia? Fazendo a integral de 0 a t de cosseno ao quadrado de 2π f1t dt, ou sinal de qualquer frequência aqui. Resolvendo essa integral, vocês podem fazer isso como tarefa em casa, vocês vão encontrar também o valor de 0,5 joules. Como é que eu posso confirmar esse valor? Se eu desligar essa entrada aqui e ligar aqui, o que eu tenho? Integral, que esse bloco faz a integral do produto de S1 por S1, ou seja, integral de S1 ao quadrado, que é a energia da forma de onda S1 de t. Então está aqui o valor igual a meio, conforme nós calculamos. Posso fazer isso com, por exemplo, S3 de t. Está aqui agora o valor igual a meio. Ok? Bom, então basicamente é isso que a gente tem nesse experimento.